Mas eu também queria falar que o Nelson Rodrigues era um homem que buscava, ele sempre buscava algo do mito do eterno retorno. Eu acho que ele queria consertar as coisas em vida, ele não, apesar de acreditar em Deus, quer dizer, as peças, vamos destruir essa família para criar outra família, uma família sem máculas. Eu acho que isso perpassava muito pelo teatro Nelson Rodrigues. Quer dizer, o Nelson Rodrigues, ele não utilizava aqueles personagens, é isso que eu ia lhe perguntar, eu acho que não. Aqueles personagens escatológicos, não é? Ele deu um depoimento, inclusive, isso. Ele disse como, se a Bíblia está varada de incesto, censuram minha peça. O que eu quero realmente é redimir, é a redenção, não é? Através dessas questões imanentes ao homem, não é? Que ele se conduzisse de uma forma mais pura, vamos dizer. Então, eu acho que é uma leitura que ele também fazia. Eu acho que o homem tem essa nostalgia do paraíso perdido, a nostalgia de ser Deus, entende? Ele foi criado como imagem e semelhança de Deus, mas o homem tem o pecado original, o homem decaiu, o homem caiu. Sim, aí toda a nossa decaiu, busca é a tentativa de voltar a essa comunhão com o divino. Um descrédito total mas o descrédito é imenso, homem, né? não, é impossível. Na condição humana é impossível ser Deus. Mas, Ricardo, voltando aqui para a questão da tradição teatral, é uma pergunta do Fernando Leão. Você disse que o Brasil esqueceu um pouco da tradição teatral com a influência do Ziembinski. No caso do Nordeste, que não recebeu tal influência diretamente, poderia o Nordeste ainda hoje abrigar o modo brasileiro de fazer teatro? Eu acho que no caso do Ceará, do Nordeste, o que aconteceu foi o contrário. Nós estamos ainda muito atrelados ao teatro tradicional, entende? Estamos precisando de uma lufada zimbinskiana, simbolicamente, entende? De fazer essa junção entre esse teatro mais científico, metodológico, de pesquisa, de cultural ou contracultural, incorporando o patrimônio do tradicional. Será que se não houvesse uma rejeição dos grandes artistas da época em relação à proposta modernista, temendo a ruptura com a tradição, resultando num aparecimento tardio em trabalhos dessa nova proposta? Essa também está complexa. Mas, Ricardo, eu queria que explicasse essa questão do ruptura e tradição, não é? Rompe e tradição. Não é que o teatro, a partir de 43, ou aqui no Teatro do Ceará, a partir de 50, com a aparição do teatro universitário, depois com a aparição do Bedipar, a revolução que o Bedipar fez em termos de luz, de dramaturgia, etc., etc., tenha mudado completamente o processo. Eu digo aos meus alunos que as rupturas são sinalizações, não é? Que as experiências são sinalizações. Não significa dizer que a partir daquele momento, pronto, o teatro mudou. Não, depois de 43, em 44, em 45, a Dulcina continuou fazendo teatro, fazendo as renovações também dela, o Procópio continuou existindo até 78, quando morreu, entende? Os atores tradicionais, enfim, o Oscarito, o circo, o teatro de revista, só foi acabar já no final dos anos 50, entende? Veio a televisão, então as mudanças não são num clique, não é? Elas são processuais. Então agora, elas são seminais, né? Essas mudanças, essas revoluções são seminais. Elas vão semeando, não é? Espalhando o germe dessa mudança qualitativamente, com a nova geração, etc. O que eu acho que é o grande desafio para a gente é a gente não ter, sobretudo agora no século XXI, essa tendência a não incorporar o passado, o que vem antes, para poder constituir o presente ou o futuro. Eu acho que é uma postura inadequada, digamos, de um artista. Só negar. Negar o passado para poder construir o futuro. Eu acho que a gente tem que rebuscar. Eu não posso dizer, por exemplo, não, Clóvis Matias no Ceará, é um ator antigo, não vou estudar. Procópio Ferreira, é antigo, não vou estudar. Não, nós vamos ter que estudar para redescobrir e fomentar a nossa... Talvez seja aí o germe, esteja aí o gen
do futuro esteja exatamente nessa gente. Lembrar, que tem passado, que tem história. Lembrar que o antigo, só por ser antigo, não é obrigatoriamente ruim. E o novo, só porque é novo, tem que ser obrigatoriamente bom. Duas palavras para cada debatedor. Eu posso estar enganado, mas eu passei a compreender melhor o teatro do Nelson Rodrigues, porque eu primeiro li a obra em prosa do Nelson Rodrigues, a obra ficcional e a obra de cronista, né? Eu acho que, não é conselho, é apenas uma sugestão de alguém que gostasse de vinhos, que está sugerindo algum vinho de alta qualidade. Eu acho que toda a obra do Nelson Rodrigues, a partir das crônicas esportivas de futebol, eu acho para que as pessoas que ainda não têm acesso ao texto do Nelson Rodrigues, começar pelas crônicas de futebol, que é onde Nelson começa a demonstrar o épico que ele era, né? Esse Homero de que Nelson era, o Homero do futebol. Depois as crônicas jornalísticas, escrever todo dia em jornal não é brincadeira, escrever coisa boa, como ele escrevia, e os romances dele, né? E as peças são um coroamento desta obra. Não, eu acho que o Nelson Rodrigues comporta várias leituras. Então quem quiser, eu acho que o teatro dele, as peças psicológicas, ou tragédias cariocas, ou principalmente as peças míticas, tem várias leituras, recorte religioso, sexual, psicanalítico. Então eu acho que cada um deve fazer o estudo diante do recorte que quer dizer, eu acho que ele foi brilhante, né, na sua exposição sobre Nelson Rodrigues, mas Nelson Rodrigues, o homem também, é um homem cheio de desejos e cheio de angústias, não é? Por isso, angústias religiosas, sexuais, e da própria sobrevivência. Ele foi tuberculoso, foi um homem que teve uma trajetória também trágica, não é? Eu acho que é uma obra que é o retrato do povo. O Nelson é um dos explicadores do país, junto com Gilberto Freire, junto com outros, Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda. E quem se colocar mesmo na obra de Nelson Rodrigues vai entender melhor a mentalidade, a história da mentalidade do povo brasileiro. Deixa eu terminar só com uma coisa assim, engraçadinha para levantar. Coisa de diretor de teatro, quer terminar assim, para cima. Você vê como eles estão juntando vida e obra. Ele defendia, o amor não acaba, e se acaba, não é mais amor. Essa pureza, essa tentativa. E aí, quando as pessoas criticavam, mas Nelson, olhando a tua própria vida, a gente vai ver que nada disso é verdade, né? Porque tinha as namoradas, as amantes, as loucuras, os casos, nada do que ele dizia e pregava, fazia. Ele dizia exatamente, nem eu mesmo consigo, não é? Corresponder a esse... Eu sou a prova do fracasso do homem na tentativa de se libertar da sua porção animalesca e instintiva. Eu sou a prova de que é impossível dominar o inconsciente. Verdade da minha obra. Chegamos ao final de mais um programa Papo 21, trazido até você pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. Esperamos contar com a sua audiência no nosso próximo encontro, onde discutiremos mais um tema emergente da atualidade. Obrigado e até lá!